Só colocando para gravar aqui, então. Vamos ver aqui. Módulo 2, aula 4, crie problemas. Problemática. Crie problemas. Você só vai ser lembrado por duas coisas que você faz na vida: os problemas que você cria e os problemas que você resolve. Você está criando problemas, sim ou não? Se você está sobrevivendo e respirando, você já tem muito problema. Você é o problema, sacou? Vou explicar uma parada. Um círculo aqui, ó. Vai lá, vem de novo o círculo. O círculo da mesma aula, da aula que você viu os círculos, esse círculo é você, certo? Então quem é o círculo? Eu. Tem um problema de matemática, ó. Matemática. Tem um problema de matemática, qual que é o problema? Você. Não é a matemática. Tem um problema financeiro. Financeiro. Qual que é o problema? Não. O problema é você. Tá aqui, ó. Eu. Tem um problema de escassez. O problema de escassez? Não. O problema é você de novo, ó. Por favor, o que eu faço? Resolvo o maior problema do mundo. O maior problema é você. Você vai se conectar a gente poderosa na vida. Não conseguiu se conectar, o problema de quem? Você. Você nunca foi no exterior, deixa eu te falar. Qual que é o problema? São os países? Não. Você. Ah, eu não consigo perdoar uma pessoa. O problema não é a pessoa, o problema é você que está carregando ela. Você quer que eu te torture aqui nessa aula? Você quer? Aqui no Brasil é crime de terrorismo ter tortura. Crime hediondo. Você quer que eu cometa um crime hediondo, torturar você aqui para você aprender que o único problema é tá dentro desse círculo? É você. Qual que é o maior problema do mundo? Fala assim comigo. Eu. Esse é o maior problema do mundo. Então você precisa de amar. Aqui, ó. Vamos meter o coração aqui, ó. Ame problemas. Aqui está o segredo. Se você amar problemas, tá tudo resolvido. Repete assim comigo. Atrás de todo problema tem uma. Você já está no automático. Você falou solução. Negativo. Atrás de todo problema tem uma. Tá aqui o nome, ó. Anota ele aí, ó. Recompensa. Recompensa. Atrás de todo problema tem o quê? Recompensa. Por quê? Aprender essa aula. Você só vai ser lembrado por essas duas coisas que eu falei. Quais foram os problemas que você criou? Quando eu crio um problema, eu tenho um potencial energético de fazer o quê? Fazer uma coisa linda. Resolver esses problemas. Existem pessoas que passaram na Terra, não criaram nenhum problema e não resolveram nenhum que estava em aberto. Você quer ganhar dinheiro na vida? Tem como ganhar dinheiro na vida. Não, só tem como trabalhar. Não, tem gente que só tem a ideia e ganha dinheiro e os outros que vão trabalhar. Se você entender que atrás de todo problema tem uma recompensa, o que você vai fazer? Criar problema. Qual o problema que você vai criar, meu Deus do céu? Enquanto as pessoas estão brigando, os taxistas e os motoristas de Uber estão brigando por conta da uberização, a Uber já nem quer mexer com o carro mais, quer mexer com drone. Os caras estão criando problemas sem parar. Enquanto as pessoas ficam reclamando de combustão com petróleo fóssil, sabe o que está acontecendo? Os caras já estão terminando de popularizar agora o veículo movido a água. E enquanto você está reclamando e falando que a água salgada é não sei o que, já tem vários países do mundo transformando, tirando essa água salobra, tirando o sal da água e tornando ela boa para o consumo. Ainda está sem graça, mas vai chegar no ponto. Ei, presta atenção. Que problema que você está criando? O problema que você tem que criar, aprenda isso, ó, é trocar a lente. Anota essa expressão. Trocar a lente. O que é trocar a lente? É tirar a lente que você enxerga no mundo. Se você nunca foi num país diferente do que você mora, você é um cara com baixa qualificação para fazer o quê? Criar problema. Você fala, então tem que ir em outro país? Tem. Um país aqui dentro do Brasil é Gramado, conhecer outras culturas. Se enquanto você não pode ir, você pode estudar. Pá, mas nem todo mundo vai, não vai porque não quer. Cada um tem a vida que merece. Você pode ser pobre tanto que for. Eu tenho um sobrinho que tem 28 anos de idade, o rapaz já andou 14 países sem dinheiro. Por que você não vai? É só você colocar na cabeça que vai. Ele foi com aqueles negócios de couchsurf, que é bem legal, segundo ele, e foi sem dinheiro, ia produzindo tarefa e produzindo comida não sei aonde, mas conseguiu estar vivo até hoje. Hoje é um cara brilhante.
um dos agentes autônomos de investimento mais bem-sucedidos aí do país. Por quê? Porque em pouco tempo ele começou a crescer, eu já tenho sociedade com gente graúda, o cara ficou poderoso rapidão. Por quê? Criou problema. Que problema que você vai criar hoje? Essa é a tarefa, não vou delongar nessa aula. Baixa essa tarefa aí, ó. Na tarefa você vai encontrar assim, ó, fazer uma lista com 7 problemas que eu preciso potencializar e resolver. Se eu não crio um problema, vou fazer o quê? Por exemplo, você só está assistindo essa aula porque eu resolvi criar esse problema. Esse problema foi parar uma equipe multidisciplinar da nossa empresa e tirar um tempo deles, o raciocínio deles, a sabedoria deles e a minha, a gente conectar e produzir isso aqui que você está assistindo agora. Nós criamos um problema e nós somos recompensados com a sua audiência assistindo esse curso. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você vai ser lembrado pelos problemas que você criar e pelos problemas que você resolver. Tem um caseiro nosso, da fazenda da família, e ele fala assim, vocês são cheios de problema, Deus me livre esses trem de 2 fazendas, de não sei o quê. Você não quer problema não? Você fala assim, Paulo, eu sou humilde, eu não tenho dinheiro nem de comer. Pois é, isso é um problema. Resolve ele pra você criar outro. Você só cresce se amar problemas. Repita-se comigo, eu amo problemas. Então agora você vai se abraçar. No final dessa aula, você vai se abraçar e começar a amar problemas. Você tá sacando? O maior problema que existe no mundo é você. Não era aquela folha da matemática que seu professor falava. Olha aqui o problema do mundo. O maior problema é quem? Você. Baixa essa tarefa agora e vá cuidar da sua vida e não volte aqui nunca mais se você não estiver amando problemas. Eu me amo. E você? Tamo junto. E aí, quais foram os insights aí? A gente já ouviu bastante, né? Ame problemas. É tudo aquilo que a gente aprendeu quando era criança, né? Os pais da gente evita problema, não seja uma pessoa problemática, não, né? Aí que a gente escuta isso tudo, né? A gente fica pensando, quem é o certo? É criar problema ou o pai da gente que era certo quando a gente era criança? Pois é, Minha não mãe se sempre meta falou, Leandro, evita problemas. não entre em E confusão, ele manda evite problemas. Não é isso? totalmente ao contrário da nossa disciplina, né? Exatamente. E aí, qualquer situação que você tenha, seja financeira, matemática, de escassez, como ele colocou, o problema é você. O maior problema do mundo inteiro é você. As coisas estão aí, né? Se você não faz algo, não é culpa dela. O problema é você. Forte, né? É forte, mas ao mesmo tempo é gratificante. Mas é verdade, né? Sim. Eu entendo que é forte, mas ao mesmo tempo é gratificante. Porque se você entende que o problema é você, aonde está a solução? Nós mesmos, é a gente mesmo que resolve. Em Outra você. pessoa não pode fazer por nós, não. Entende? Então, muitas pessoas ficam procurando resolver os problemas na parte externa. Mas na realidade ela tem que olhar para dentro. O que ela pode fazer para resolver essa situação? E aí o que vai diferenciar são as atitudes, as emoções, tudo isso que você vai colocar, né, em relação a algo que você vai realizar. E atrás de cada problema nós temos uma Solução. não, recompensa. Uma recompensa é a solução, né? É, recompensa. Tá no piloto Ô, Pedro, automático. e isso aí é verdade. Você pode reparar para você ver o que acontece. Quando a gente erra em alguma coisa, se você for pegar de onde é que partiu, até no fim do problema, é um ciclo. É igual ele fez ali. Volta sempre o problema, volta na gente. Sem Pode dúvida. reparar, o problema mais difícil que a gente enfrentou, quando você pega para fazer, revisar aquilo ali, só cai na gente mesmo. Gira, gira, gira e cai no teu Gira, colo de gira, novo. eu tenho o ponto inicial e o ponto final, né?
Exatamente. Exatamente. Qual o problema que você vai criar de hoje em diante aí? Lembrando que se você criou o problema, você tem a solução. Resolver, né? Recompensa, né? Exatamente. Pedro, eu só não entendi no conceito de criar problemas, que ele disse, por exemplo, da aula, que eu estou dando curso, eu criei um problema, e a recompensa é o que ele está ganhando com isso, com o curso que ele está dando, o retorno que ele está dando. Mas como Sim. assim, criar um curso é um problema? Eu não entendi. É um problema no sentido de que ele tem que parar a vida dele, ele tem que fazer a gravação, ele tem que buscar informações que talvez ele não tinha de como gravar, como fazer todo o processo, que tipo de conteúdo que ele ia estruturar, o que ele ia falar. Preparar, né? Seria Exatamente. Tá. Então, o que ele fez? Né? Vou pegar um exemplo exatamente como você colocou. Então, muita, e eu acho que 90% das vezes, as pessoas vendem sem ter o curso gravado. Então, o que acontece? Você vai lá, você cria toda a parte de estrutura de marketing, você cria tráfego, você faz tudo aquilo ali e aí faz a venda. Aí, o que acontece? Quando você faz a venda, quando alguém comprou esse produto, significa que você tem que criar aquele material. E aí você criou um problema, por quê? Porque você abriu, você falou que ia vender, você está oferecendo um curso, alguém comprou, e agora você tem um problema, você tem que gravar ele. Agora você tem que correr atrás para fazer a coisa acontecer. Ô Pedro, você já criou algum produto? Não necessariamente, né? Mas nós estamos desenvolvendo junto aí com algumas pessoas, alguns produtos, né? Mas aí eu estou na parte da estruturação, na parte de estratégia, de branding, nessa estrutura aí. É porque eu ia te perguntar, se você tivesse criado é igual o dele. Ele fez um curso de network sem saber se ia dar resultado, né? E eu acho que uma das formas do problema que ele fez foi isso, porque ele nunca tinha feito um curso desse. Ele não sabia se ia dar resultado ou se não ia dar. Por isso que eu me vejo que um problema que ele criou foi isso. Que ali, quando você cria alguma coisa, você coloca a sua pessoa em exposição. Porque se não desse errado, quem ia ficar queimado ia ser ele. Talvez por isso que ele falou, pô, o problema que eu fiz foi isso. Ok? É que a gente tem um leque de situações, né? A gente abre um monte de variáveis, né? Então, cada situação é um problema, né? Que você vai resolver. Por exemplo, você casou, você arrumou um problema, você tem que estar num horário, você tem que justificar, você tem que estar com o teu esposo, com a tua esposa, você tem que cuidar dos filhos, né? Entre aspas, é isso que ele quer dizer, é um problema. Você arrumou um emprego, você arrumou um problema. Todo dia você tem que estar lá às 8 horas da manhã e vai ficar lá até às 18. Esse é o teu problema. Por que ao invés de você estar lá, por que você não está na praia? Só que se você está na praia, você arrumou outro problema. Tudo bem, você está lá, você está curtindo, mas de onde vai vir o teu dinheiro? Entende? Então, é essa percepção de que tudo é um problema. Agora, pode ser problema que vai, né, gerar um tipo de resultado e tem outro tipo de problema que gera outros resultados. Entende? Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Alguém quer complementar alguma coisa aí? Sei que a Gleice tem bastante muito para a Gleice para contribuir aí também. A Lídia, a Rosimar, a Ana Lúcia, a Valéria, a Eli, o Eduardo, a Jane. Acho que agora ficou claro para mim essa ponto de vista que ele coloca aí de criar problema e com esses exemplos que você deu aí. Maravilha. É bem isso aí mesmo que ele falou, é a recompensa, né? Que a gente tem gravado, atrás de todo problema tem uma solução. Isso nem sempre, mas vai ter uma recompensa, vai. Porque às vezes eu vejo, assim, problemas técnicos lá na indústria, quando eu trabalhei. Nem sempre encontrava uma solução e uma equipe grande trabalhando. Mas qual era a recompensa? Mas teve muito aprendizado. A gente não conseguiu solucionar, talvez tenha que escolher outro caminho, ou teve perdas, mas teve aprendizado. Então, essa foi a recompensa. Perfeito. É isso aí. Tá bem definido o jeito que ele colocou aí. Exatamente.
Show. Mais alguém nessa parte ali ou vamos para a próxima aula, né? Tranquilo aqui? Então, Por mim, vamos para a próxima aqui, então. Só ajustar aqui. Módulo 2. Tá aqui uma ferramenta poderosa. Esse módulo é de geração 5 de coisas valor. que as pessoas Eu vou mais te se bater um real. impressionam. Você vai seguir essa sequência das 5 coisas que impressionam as pessoas. Ah, eu vou fazer porque as pessoas vão ficar impressionadas comigo? Não, você vai ficar porque você vai se impressionar com isso. Logo, as pessoas também vão se impressionar com você. Você não quer crescer em network? Faça essas 5 coisas que eu tô te falando. A primeira delas é, eu vou pôr as palavras-chave, tá? Aqui, ó. Número 1, primeira coisa é conexão com Deus. Ah, Pablo, eu não sou da sua religião, é da religião do fulano. Ninguém falou religião, falou do Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. Tem uma conexão da forma que você o conhece. Ponto final. 2. Aqui tá um segredo que em qualquer cultura todo mundo pira. Acordar cedo. Acordar o quê? Cedo. Você tem preguiça? Tá aqui uma dica, você não tem tempo para nada, acorde 2 horas mais cedo todos os dias, que logo você vai ter 730 horas disponíveis. 730 horas, são 10 horas a mais que um mês inteiro acordado, tá? Acorde 2 horas mais cedo do que você atualmente tem acordado nos últimos anos. Se você acordar, vai dar tudo certo. A sua conexão com Deus não é dentro de igreja ou de religião, é você dentro, ele dentro de você, é diferente. Não você dentro de lugares, é ele dentro de você e você mergulhando aí para dentro. É duro isso, né? Mas as pessoas, até os ateus, admiram pessoas que têm conexão real. Não é conexão religiosa, não. A conexão real, todas as pessoas que até não o conhecem, respeitam você por isso. A segunda é acordar cedo. Por que você precisa acordar cedo? O melhor horário para acordar na vida é 4 horas da manhã. Pá, mas eu acordo às 9, às 8. Ou então você é igual um aluno que eu tive do método DP, que acordava às 11, começou a acordar às 5, a mãe dela falou que ela estava ficando louca. Eita, Lelê. Acordar cedo. Começa acordando mais cedo, devagar, até chegar no horário ideal para você. Número 3, exercício. Vamos pôr aqui, ó. Atividade. Atividade física. Por que atividade física? Porque você precisa de se conectar e ter um shape legal. Você precisa de ter energia, você precisa de ser modelo. Você quer gerar valor? Todo mundo morre de preguiça de cuidar do próprio corpo, só quer comer doce e gordura, sem parar. Você vai ser uma pessoa que cuida do corpo? Isso é um dos fatores mais poderosos de geração de valor. Número 3, então, atividade física. Você está sacando ou não? Número 4, tempo de qualidade com a família. Tempo de qualidade com a família. Tudo que você faz na vida é para levar recursos para sua família, para você ter tempo com sua família. E eu sei que você está numa fase de crescimento poderosa, mas sua família nunca pode ficar de lado. Vou te dar uma dica que eu tenho praticado há alguns anos. Almoce todos os dias com sua família. Se esforce ao máximo. Tente morar perto da escola dos seus filhos, fazer o seu trabalho ser perto da sua casa, para você estar em casa. Tente tomar café da manhã. Eu sei que não é possível num monte de lugar, mas tente almoçar. Mude a sua vida. Não é a empresa que manda em você, não é nada que manda a não ser você mesmo. Abra mão desse salário poderoso e vá abrir uma empresa perto da sua casa. Pablo, essa não é a minha realidade. Tá bom. Você está falando com alguém que era executivo de uma empresa multibilionária e fazia isso antes de sair de lá. Tem como você levar essa vida. Você tem que escolher o que é que você vai fazer. Precisa de quê? Escolher. Depois de qualidade com a família, a quinta coisa é publicar o próprio conteúdo. Peguei uma colinha aí para te contar, que eu também não sou uma máquina, mas é publicar seu conteúdo. Você já tem livro escrito? Tá aqui a lista de tarefa aqui, ó. Lista de tarefa. Como me conectar direto com o Criador, fora de religião. Então você precisa de mergulhar. O que fizer sentido. Eu vou pôr lá 3 opções e você busca. Tipo, ler a Bíblia é uma forma de conectar com o Criador. Me conectar com pessoas que estão conectadas no Criador é uma delas. O que você pode fazer? Fazer uma reza, uma prece, uma oração? Ou fazer as 3 atividades, não sei, tá aí, ó. Como que eu posso acordar mais cedo? Tem um livro, Milagre da Manhã. Leia esse livro. Esse livro é muito bom para despertar você. Eu não conheço um que não foi despertado depois dessa leitura. É um dos livros que você pode ler e mudar sua mentalidade. Do jeito que você dorme, você acorda com o mesmo pensamento.
Lembra disso. Começa a acordar mais cedo, antes de todo mundo. Antes que o mundo acorde, você já vai estar acordado. Isso é uma geração de valor poderosa. Irrita muita gente. Atividades físicas. Que atividade física é essa? Põe o seu corpo para obedecer. Eu não coloquei escrito, mas eu vou mandar aqui para você. Vai tomar banho na água gelada? Todo mundo impressiona com isso. Mas quem mais impressiona sou eu, de todo dia conseguir fazer essa proeza. Não acostuma, pode ficar tranquilo. 4. Tempo de qualidade com a família. Seja uma pessoa família, porque no final de todas as coisas, a única coisa que a gente tem é a nossa família. Seu cônjuge, sua esposa, seus filhos, né? Seu esposo, seus pais, seus familiares. Por fim, o quinto é conteúdo. Por que conteúdo? Antes de você vir ao mundo, já existiam essas coisas que estão aí, mas depois que você veio, você pôs alguma coisa da sua cabeça aqui? Você já criou um curso, um apostila, uma música, um vídeo no YouTube, coisas que são suas? Na verdade, nada se cria, tudo são transformações. O Chacrinha falava, tudo se copia, na verdade são modelagens. O Chacrinha não está errado, é uma cópia mesmo, só que sempre melhorada, então não deixa de ser uma cópia falsificada. Presta atenção, nós estamos transformando e não criando nada, então comece a gerar conteúdo, que as pessoas vão te procurar por isso. Eu criei um método IP, eu acredito pela capilaridade mundial do assunto, é uma das coisas mais poderosas que eu já criei. Criei, transformei. Eu sou fruto de modelagem de mais de 200 pessoas, eu sou fruto de mergulhar na palavra, eu sou fruto de fazer muitos cursos, já investi quase R$1 milhão, eu ou empresas nas quais eu já trabalhei, então eu sou fruto de transformação, de investimento de muitas outras pessoas. De estar conectado na vida da igreja também. Então são várias coisas que eu me conectei e mergulhei que fizeram diferença para mim. Você está ouvindo o que eu estou falando? Então preste bem atenção. Essas 5 coisas não são para as pessoas, são para você. Elas vão se impressionar porque elas não fazem. Quando você estiver bom nessas 5 coisas, você vai perceber que as pessoas vão te procurar o tempo inteiro. É muito engraçado. Tem gente querendo malhar comigo 4 horas da manhã, que é o horário que eu levanto. Vou malhar mais ou menos 4h30, meu personal. Só que tem gente que manda mensagem querendo conectar comigo 4h30 da manhã. Moço, vai dormir. O que você quer comigo? Vá por você. Entende? Revisando então. Se conecte a Deus, acorde mais cedo. Atividade física todos os dias. Eu não gosto de ir para academia. Faça na sua casa ou então dê 10 mil passos andando todos os dias. Tempo de qualidade com a sua família e por fim, publique conteúdos seus. Esse curso é um curso que ele nasceu no meu coração lá em São Paulo, e hoje você está numa turma do Método IP. E hoje você está podendo usufruir dele, você fez esse investimento para potencializar esse investimento que você fez. Continue fazendo as tarefas, então a tarefa está aqui embaixo. Ó. Vai ter uma tarefa para cada item desse. Por exemplo, da atividade física, se não vai na academia, instala um aplicativo de celular ou faça 10 mil passos por dia. O aplicativo de celular é o Seven ou o pedômetro, para medir quantos passos você tem, mas não fique sem fazer atividade física, sacou? Publicar conteúdo, você vai escolher as opções, tem A, B, C e D. Olha lá, escrever um livro, publicar diariamente coisas nas redes sociais, vídeo no YouTube. Não sei o que você vai escolher. Pablo, eu escolho tudo. Vá com Deus. Vai ser melhor o fruto que você vai colher. Serão frutos mais poderosos. Esse é o fim de mais uma aula. Agradeço você pela audiência aí nesse curso. Se não estiver fazendo tarefa, não volte aqui mais. Um grande abraço. E aí? Ô, Pedro, quando ele estava falando faça atividade física, ele falou aquela palavrinha que acho que é ele que fala, né? Tente. Não, quem tenta, agora ele vem falando, quem tenta é o diabo, não é para tentar, não era ele que falou isso nos outros cursos? Sim. Ah, tá. O que acontece? Ele tá ali, a gente viu que é o começo dele, né? Então a gente pegou ele lá na ponta. Então é uma transformação, né? A gente começa de um jeito e vai só melhorando, né? Exatamente, é aquilo que ele falou, né? Ele é a modelagem de 200 pessoas e a modelagem leva para uma transformação. Sem dúvida, gente. Viu, Pedro? O que me chamou a atenção foi a cola, né? Eu nunca vi ele puxar uma cola. Exatamente. Outra questão também, né? E ali ele falou, eu também sou filho de Deus, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que isso Evolução, né?
O que isso significa, gente? Ninguém começou lá em cima. Todo mundo Exatamente. começou por baixo. É o primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro. Só que aí o que acontece? Você usando de estratégia, você usando das ferramentas que tem disponível hoje, e uma das mais poderosas, a internet, o que acontece? Chega num momento que você daí exponencializa. Você agiliza, aumenta esse potencial através, né, dessas ferramentas e o que? Do transbordo na vida de outras pessoas. Então, quando você entende que você parte com uma pessoa, quando é só você está sozinho, beleza, vou começar. Aí eu encosto na Valéria e começo a transbordar nela. Então, o que acontece? Já não é mais sozinho, é eu e a Valéria. Aí o que acontece? Eu vou achar mais uma. Ao mesmo tempo, a Valéria está achando mais uma pessoa para transbordar. Então, o que vai acontecer daqui a pouco? Já não são só nós dois, já são 4. Então, quer dizer, começou com uma, agora já são 4, são mais 3. Aí, cada uma dessas vai para mais uma. Então, quando você olhar, vocês já estão em 8. Essa é a exponencialidade, essa é a matemática. Agora, tem muita gente que quer atingir um monte de gente, quer falar para todo mundo, quer pegar o maior número de pessoas e esquece de dar atenção, né, para uma ou duas ou 3 pessoas. E aí o que acontece? Não gera retorno. Se você focar em uma pessoa por mês, você vai ver o quanto isso cresce, o quanto isso evolui. Diga lá, Leandro. Ô Pedro, e só acrescentando aí para você o que você está falando aí, e sempre a gente anotar ou gravar para nós mesmos depois ver as nossas mudanças e cada vez mais melhorar elas. Sem dúvida. Quem não mede não consegue tomar decisões, não consegue saber se está crescendo, se tá evoluindo ou não. Tudo é preciso de indicações, né? Se você não tiver indicadores na tua vida, seja para um casamento, seja no trato com o filho, seja para a parte financeira, seja em qualquer situação, você precisa ter indicadores para você saber para qual caminho está indo, né, essas premissas na tua vida. E com isso você cria seu próprio conteúdo. Já fica para a quinta dica aí dele aí. Exatamente. E a coisa que eu achei mais incrível que eu escutei, e aí foi um pedacinho que eu ouvi, que foi do Saia do Caixão, que foi um pedacinho que alguém mandou lá, que era o Joel J falando sobre o filho. E aí uma conversa que ele teve com Deus. E aí, nessa conversa, Deus falou para ele, falou assim, você foque numa única coisa para você transbordar na vida do teu filho. E aí ele parou, pensou, e aí ele falou assim, já sei. Enquanto eu estiver vivo, eu vou trabalhar para mostrar que ele é capaz. Só isso. Se as pessoas souberem o quanto são capazes de transformar a realidade de si, nossa, é indiscutível aonde nós estaríamos e o que nós poderíamos estar fazendo para nós, para nossa família e para a sociedade como um todo. Então, uma das coisas que me marcou bastante foi essa questão lá da parte do Joel J, da fala dele. E as coisas, como ele falou aqui, da parte que impressiona, são as conexões com Deus, que chegou daí agora o Regis junto com a gente aí, o Peterson, só para entender e contextualizar. Então, são 5 coisas que as pessoas se impressionam. A conexão com Deus, acordar cedo, atividade física, tempo de qualidade com a família e publicar seu próprio conteúdo. O que mais que vocês podem trazer aí, gente? E uma coisa, um código muito importante que eu peguei aqui com você, Pedro, também, nessas aulas que nós estamos tendo aqui, é o seguinte, que a gente acompanhando o Pablo, ele nunca fala para a gente ser bom naquilo que a gente já faz. Sempre tenta jogar a gente para a internet. E você falou uma coisa muito bonita, que as pessoas aqui, tudo está querendo vir para a internet. As pessoas primeiro têm que saber se isso faz parte do propósito dele. É uma coisa muito importante que você falou aí, que é bom ter ressaltar todas as aulas que a gente fizer, que a gente tem que saber que é o seguinte, que a internet não é para todo mundo. A internet é uma ferramenta boa, mas se todo mundo for para a internet, as áreas lá fora vai ficar escassa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ser bom no que a gente já é. E você falou isso aí,
eu concordo plenamente com você e ressalto isso todos os dias no meu pensamento, que muitas pessoas acham que é só internet. Que tem network fora da internet, e muitas pessoas estão ligando, vou fazer conteúdo, fazendo live, enchendo, porque muitas pessoas ainda não aguentam nem ver uma live mais. Falou que a live está correndo. Exatamente. É mais ou menos assim, né? Você não precisa conhecer o dono do lugar, mas você precisa conhecer ali o porteiro que te bota para dentro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser especialista na internet, mas se conecte com um especialista. Por quê? Exatamente. Porque ele vai poder pegar o teu conteúdo e vai poder transbordar. Ele sabe fazer isso. Mas E você você continua- tem um propósito de gerar um tipo de conteúdo, então você vai usar a ponte dele para poder alavancar. Era exatamente isso que eu queria dizer, e você completou perfeitamente para mim. Porque as pessoas ficam... Porque senão você fica perdido, porque é muito conteúdo. E se você for parar, porque muita pessoa, quando está começando, querendo começar, ela se perde nesse caminho. Porque é estudando. Aí, quando ela vê o tempo que ela perdeu ali, ela já podia ter feito alguma coisa para ela em relação a muito tempo e está colhendo frutos. Muitas pessoas estão perdidas. Muitos do MDM que fez o curso estão perdidos ainda, porque estão aprendendo muito, 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 mas não conseguem colocar em prática. Porque colocar em prática, uma pessoa tem que saber fazer. A pessoa Hoje tem que saber. uma pessoa me mandou um WhatsApp ali e falou, Pedro, me ajude a fazer um negócio aqui, tem um grupo aí de Curitiba que eu preciso fazer isso, isso e isso. Aqui o curitibano é bastante fechado e tal. Eu falei para ela, cara, vai, faz o seguinte, vai. Ela já tinha um bloqueio no sentido de gravar vídeo. Aí, logo no começo do MDM, ela estava ali, eu peguei, passei a mão no telefone, liguei para ela e falei com ela. Não demorou meia hora, ela mandou um vídeo no grupo. Daí já destravou na parte da gravação de vídeo. Aí hoje ela está fazendo cozinhando, fazendo quitutes, e aí ela queria explodir aqui na região, né, de Curitiba, com os produtos dela. Só que ela falou que ela não é tão conhecida, até construir um nome. Aí eu falei para ela, cara, vai para a internet. Aí ela, tá, você vai querer me desbloquear agora nisso daqui também? Eu falei, cara, se joga. Vai, faz o que tem que fazer, pega e grava você falando, né, cozinhando, fazendo o que tem que fazer, e vai conversando. Mas eu não sei fazer isso. Imagine que tem alguém, uma amiga tua dali, você está cozinhando ali, está conversando e vai fazendo. E outra, o teu propósito, você gosta de cozinhar, mas você tem um outro propósito em paralelo. Né? Ela se separou, o marido largou dela, o marido era militar, então acontece muito, principalmente na questão do casamento do militar, que o marido vai, cria altas patentes e a mulher fica estacionada, fica só nas costas do esposo, e aí quando acontece isso, a mulher se fica sem muito aparato em relação a isso. E aí ela comentando sobre isso, eu falei, olha, teu propósito é o quê? Cara, vai cozinhando e vai falando para essa turma. Você já tem o teu perfil. Ela falou, nossa, Pedro, não é que é verdade mesmo? Eu nunca tinha parado para pensar. Aí até sugestionei para ela lá, cozinhando... Agora não me lembro, até vou achar aqui o nome que eu coloquei aqui para ela. Mas eu dei um nome bem legal para ela lá. Então, quer dizer, você vai conversando e você vai quebrando os paradigmas numa simples conversa. Eu acho que ela mandou mensagem para mim, ela jamais imaginou que eu ia falar isso para ela e que daria um caminho. Aí ela até respondeu assim, nossa, Pedro, eu pedi tanto para Deus para me dar uma direção e olha o que você está me dizendo aí. Então, é só deixar fluir. Ó, cozinha empoderada com a Flávia. Eu dei a ideia para ela. Legal. O que mais, gente, nessa parte aí? O que me chamou a atenção, que ele falou, ele estava falando dessas cinco coisas, eu estava percebendo que o que ele está dizendo é muito semelhante ao que no curso que eu fiz lá com a Leia, né? E que quando você ouve, né, por exemplo, outro dia me passaram que era um curso financeiro, aí eu entrei, era uma live do Gustavo Ferreira, não sei se já ouviu falar. Mas praticamente o que ele colocou na live dele de 1 hora foi um resumo, mas bem resumido dos tópicos principais que a gente viu no MDM, por exemplo, né?
E aí eu fico aqui pensando, e ele falou, né, o Pablo, que ele não criou, ele transformou as informações de várias modelagens, né, porque ele pegou de um de outro. Dessas pessoas que a gente está tendo mais contato, é coincidência ou eles que por exemplo, a Léa e o Pablo? Né? É a Léa que fez curso do Pablo? Porque é muito parecido. A questão do banho gelado, do livro Milagre da Manhã, de ler a Bíblia, de conectar com, sabe, da família, é muito, mas muito semelhante. Muito idêntico, eu achei. O que acontece? Existem diversas escolas, vamos dizer assim, principalmente na questão do coaching, da administração. Então, o que acontece? Cada um vem numa pegada, mas usa o mesmo conteúdo. Então, quer dizer, quando o Pablo fala, por exemplo, saia do caixão, para alguns outros usa algum outro termo. Eu não lembro qual que é o termo que o Paulo Vieira usa para algo nesse mesmo sentido. Aí você vai lá para uma outra escola, ele usa o mesmo contexto, mas com uma outra linguagem. O gigante acordou, né? Oga! Exato. Ô Pedro, eu vou só acrescentar mais uma coisa aqui. Você também pode falar isso muito bem. Você já leu muito livro. Todos esses conteúdos do Pablo, se você pegar os livros para ler, a maioria já tem escrito. A maioria já tem escrito. Todos os conteúdos do Pablo, de qualquer um desses outros aí, já está escrito. É a gente que está tendo conhecimento agora. Por muitas pessoas, né? O livro Antimedo, ele foi escrito em cima do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto do que o Diabo. Só que tem uma linguagem diferente. É igual tem um outro livro também que é parecido, que eu não sei quem copiou qual. Que é Mentes... Eu até esqueci o nome dele. Eu tenho aqui o nome dele aqui, mas eu esqueci. Novamente, é o que ele diz, né? Tá tudo aí. O que a gente precisa é só transformar. Exatamente. Trazer para uma roupagem nova, uma modelagem diferenciada. Então, o que acontece? É mais ou menos assim. Eu pego o que a Ana Lúcia tem de bom, pego o que a Valéria tem de bom, o que a Jane tem de bom, o que o Regis tem, junto tudo isso, e aí dou a minha cara. Entendeu? Então, quer dizer, eu peguei um pouquinho da Ana Lúcia, peguei um pouquinho da Valéria, um pouquinho da Jane e um pouquinho do Regis ali, né? Fora os demais. E aí, o que acontece? Eu modelo isso, eu adapto o que a Ana Lúcia está trazendo, o que a Valéria trouxe, o que a Jane trouxe, o que o Regis trouxe, para a minha realidade. Aí, o que acontece? Uma das coisas que, inclusive, num áudio que eu ouvi, mas não desse tipo de segmentação, um áudio do Zig Ziglar, ele fala para você aprender uma palavra nova por dia. Pegar um dicionário, ler uma palavra, pegar todos os adjetivos ali em relação àquela palavra e fazer isso. Com 3 para 5 anos, você tem assim, você conversa com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Se você fizer isso todos os dias, uma única palavra por dia. 5 minutos, vamos dizer assim, o tempo de você ler e pegar os adjetivos. Então, o que isso significa? O que você começa a modelar uma coisa de cada um. Então, quando você ouve o Pablo, quando você ouve o Paulo Vieira, quando você ouve toda essa galera que está ali, né? Tem o do IBC lá também, não lembro, o José Roberto Marques, que é incrível. O que acontece? Você pega uma ideia dele, um trejeito, uma forma dele passar, você vê que um é mais coração, o outro é mais razão, um é mais religioso, o outro nem tanto é religioso, mas cada um passa de um formato diferente. E aí você traz para a tua realidade. Por isso que o Pablo atinge um determinado público, o Paulo Vieira pega outro público. Por quê? Porque as pessoas se identificam com as histórias, com os trejeitos de cada um. Então, o nosso papel é pegar essas informações que a gente está tendo aqui e transformar ela dentro do nosso propósito. Usar isso como ferramenta dentro do nosso propósito, dentro daquilo que a gente busca. Porque tudo que a gente está aprendendo aqui só tem validade se a gente usufruir disso. O quanto você tem usado desses conhecimentos no teu dia a dia? Essa é a pergunta. O quanto você tem usado de todo esse transbordo que a gente tem feito aqui, dessas informações, para você atingir o teu propósito? Eu estou com obesidade cerebral tamanha, não consegui desenvolver nada ainda. Entende? Então precisa
começar a se questionar nesse sentido. Cara, o que que eu posso fazer através dessa ferramenta, disso que eu estou aprendendo, para eu poder evoluir? Aprende quem ouve, mas aprende muito mais quem ensina. O Pedro, uma ideia boa para ela também, que está achando que quando a gente está achando é porque a gente não está fazendo nada ainda. Foca numa coisa só. Foca só em uma coisa. Aprendi isso. Foca nisso. E depois vai melhorando os outros. Foca no que ela já faz. Okay. Antes da aula dela, antes de começar a aprender, o que ela fazia? Foca ali. Não era bom, mas ela era profissional naquilo. Ela tinha aquela habilidade. Serve de exemplo para começar qualquer coisa. É mais ou menos assim. E outra ideia bacana é o seguinte, né, Pedro? Que se você parar para pensar, observando, eu sou curioso, eu sigo pessoas muito tempo. Aqueles famosos, o dono da Amazon, o Bill Gates, ele já passou por todas essas fases que o Fábio está passando agora. Você vê que eles estão moderando, eles já não estão nessa fase mais. Quer crescer na mesma rapidez que essas pessoas, é seguir pessoas que já têm resultado mais do que eles. Porque o pouco que a gente aprendeu aqui, você pegar uma pessoa que já tem resultado maior e começar a seguir, a modelar, os resultados serão o mesmo do que eles estão tendo agora. Perfeito. E é uma das coisas bem simples de se fazer se tem um cônjuge, chega e fala para ele. Um exemplo, pega lá. Nossa, eu aprendi 5 coisas que as pessoas se impressionam. Uma é conexão de Deus. Como tem sido essa conexão? Nossa, para mim tem sido isso, isso e isso. Ou joga, né, para outra pessoa. Olha, eu aprendi que acordar mais cedo a gente ganha mais tempo, a gente ganha mais disponibilidade para poder fazer outras coisas. Eu aprendi que se a gente fizer atividade física, a gente fortalece a nossa máquina, né? Aquilo que faz a gente caminhar aqui para que a minha alma, né, o meu ser em si, possa fazer tudo que ele precisa. Então vai ter mais disposição. Eu aprendi que eu preciso ter mais tempo de qualidade com a minha família, porque tudo que a gente faz é no propósito da família. E eu aprendi que eu preciso duplicar isso. Então, por isso que eu estou contando para vocês. Pode ensinar até para o filho, né? Exatamente. Pro filho, dentro de casa, é o melhor caminho de treinar, é dentro de casa. Dentro de casa é o melhor lugar. O melhor lugar de fazer é dentro de casa. Os resultados começam pequenos e quando você vê, já está grande. O segundo momento pega na igreja a qual você participa, na escola do filho, quando tiver uma oportunidade. Enfim, tem diversas alternativas e diversos caminhos. Charles. Oi. Você me chamou? Você levantou a mão? Levantei. O Matias me pediu um negócio aqui, e aí eu tava falando com ele na hora que você falou o meu nome. Foi Ana Lúcia, não foi, Ana Lúcia? Você que falou, querida? Que falou que Isso. você tá com obesidade cerebral? Isso, eu mesma. Tá bom. Isso talvez é algo que até faria sentido talvez fazer dentro daqui do nosso encontro em algum momento, pegar um dos nossos dias e fazer. Eu te faço uma pergunta. Você tem claro os seus objetivos? Não. Então, é igual o filme Alice no País das Maravilhas. Quando ela chega, né, pro gato, e aí tem aqueles 2 caminhos. Ela pergunta, para onde que esse caminho vai? Eu falei assim, depende, para onde você quer ir? Eu falei, não sei. Então, qualquer um serve. Né? Então, o que acontece? Você, a partir do momento que você tem clareza dos seus objetivos, e eu tô falando, não é objetivo de vida só, não é propósito, porque tudo isso é importante, mas isso não é mais difícil, vamos dizer assim, é algo que vai vindo e vai cada vez mais consolidando, mas a gente tem que trabalhar nas metas curtas, médias e longas. Um dos exercícios que eu gosto de fazer é transformar tudo em meta. Tudo. Tudo que eu faço é uma meta. E o que é uma meta? A meta, tem que ser definida. A meta, ela tem que ser algo que você consiga pegar. Então não é só, vou ganhar mais dinheiro. Vou trocar de emprego. Vou trocar de carro. Você tem que ser, eu vou trocar de emprego? O que eu vou fazer? Quanto eu quero ganhar? Aonde eu quero trabalhar?
com se eu quero um carro, que cor que é o carro, quanto custa o carro, se é uma casa, se é um negócio, em quanto tempo eu quero que esse negócio dê certo. Então, eu não sei por que que você está aqui, né, com a gente, mas eu tenho certeza que alguma coisa você quer na vida, né? Você tem as suas metas. A partir do momento que você determina com muita clareza as suas metas, você cai como uma luva do tipo, a minha meta é, me dá uma meta para você. Qual é uma meta que você busca? Uma meta sua. De curto prazo. Vamos pegar a meta de curto prazo. Bom, eu estou assim no processo de aposentadoria. E assim que sair a aposentadoria, eu quero fazer algo que tenha a ver com o meu propósito. Mas esse tal de propósito, eu ainda não consegui descobrir exatamente o que é o tal do propósito. É assim, ó, Charles, eu tenho 52 anos. Então, agora que começaram a cair as escamas dos olhos, sabe? Porque até então eu vivia num mundo que era uma outra educação, era outra coisa. E agora que, tipo assim, faz 5 meses que eu estou começando a aprender as coisas. Então, eu estou gatinhando, está sendo difícil para mim. Mas eu estou buscando informação, estou procurando estar nos grupos, e é por isso que eu digo, eu estou assim com a tal da obesidade, porque eu não estou conseguindo fazer nada e só tendo informações, obtendo informações só, sem produzir. Não, isso eu entendi perfeitamente. Isso é uma consequência de não ter uma meta, de não ter um objetivo claro. Porque a partir do momento que você sabe, quando você sabe o que você quer, tudo que você fizer, você pode conectar com o que você está fazendo. Aliás, tudo que você fizer tem que estar ligado a sua meta objetivo, porque senão você está perdendo tempo. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho um negócio. Eu desenvolvo uma atividade que é o meu negócio próprio. Esse é o que eu defini como meta e objetivo de curto e médio prazo. E para mim, curto prazo é 2 anos, médio prazo é 5 anos, longo prazo é 20 anos. Isso é para mim. Então, a médio prazo é algo que eu quero fazer e eu tenho uma meta e um objetivo financeiro para que este negócio dê um retorno. Então, agora, eu tenho na minha atividade, eu tenho diversas outras atividades, né? Eu estou aqui com vocês, eu tenho atividades na escola, eu tenho uma empresa, ainda tenho 3 projetos que são de outro ramo, tenho sócios. Então, essas coisas, para mim, nos últimos 2 anos, elas começaram a perder o sentido. Porque elas não estão... quando a primeira vez que eu vi elas, que eu comecei a analisar de acordo com o meu propósito de trabalho e meu propósito de vida, não propósito, sim o que eu decidi fazer com a minha vida, isso foi ruim para mim, porque eu comecei a ficar desmotivado com todas as outras coisas. O que eu fiz? Eu comecei a pegar tudo que eu faço e arranjar uma forma de encaixar no meu projeto, de transformar o meu dia produtivo. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui, você está aprendendo um curso de networking. Como que eu utilizaria essas técnicas? Eu tenho um objetivo dentro do meu negócio. Como que eu posso, dentro das minhas atividades que não estão ligadas ao meu propósito, criar um network que me conecta com o meu propósito? Opa! Agora você não está mais com obesidade cerebral. Por quê? Porque você está procurando formas de conquistar aquele objetivo e tudo que você vai aprendendo começa a encaixar. Você vai estar aqui e vai falar assim, uau, é isso. Era isso que eu precisava. Só que enquanto você não tiver claro o seu objetivo, a definição do que você quer, e eu não estou falando só de propósito, procure, se você tem dificuldade do seu propósito, procure pequenas metas. Aí começa a encaixar. Não quero falar... desculpa, Pedro, entrei, já falei muito. Boa noite a todos. Nem dei boa noite, né? Cheguei. De boa. De boa. Perfeito. Obrigada, Charles. Obrigada. Eu vou agradecer também o Charles, porque eu tô na mesma situação da Ana. Tava meio perdido, mas deu um norte, pelo menos. Uma ideia. Sem dúvida. De bola. E aí, o que acontece? Vou só acrescentar ali, né, complementando as belas palavras do Charles,
A maioria das pessoas imaginam assim, elas estão numa inércia, e aí elas querem sair e querem ganhar o mundo. Uma paulada só. Então, agora eu vou conquistar o mundo. Agora eu me achei. Agora ninguém me segura. E na realidade não funciona assim. Né? Uma das coisas que eu aprendi é a gente tem que fazer pequenas coisas todos os dias por um longo período de tempo. Essa é a regra do sucesso. Não é fazer um monte de coisas num curto espaço de tempo e depois não fazer mais. Então, é mais ou menos assim. Eu vou começar a caminhar. Beleza, eu caminho a primeira semana, o primeiro dia eu quero sair, eu não estou caminhando, eu vou caminhar 5 quilômetros. No dia seguinte você não aguenta nem levantar da cama, porque está com dor nas pernas. E aí o que acontece? Isso gera uma frustração. E aí você não continua com aquilo que você tinha colocado como objetivo. Então o que você precisa traçar são pequenas metas diárias. E aí volta o que a gente tinha conversado na quarta-feira. Você precisa ter anotado o que você vai fazer no dia seguinte, no dia de amanhã. E aí, a cada vitória, a cada passo que você vai fazendo naquilo ali, você vai riscando. Quando você chegar no final do dia, você olhar assim e falar, nossa, uau, olha aqui, ó, tá tudo marcadinho, fechado. Hoje eu mereço, hoje eu vou comemorar. Né? Hoje eu vou, né, porque eu cumpri todas as metas. Ó, hoje eu tinha uma projeção e fiz isso, eu estou evoluindo. Opa, aí você começa a prestar atenção. Então, aí você começa a ser mais assertivo em relação àquilo que você busca. Tudo isso precisa ser mensurado, porque senão você se perde. Não é o vento que determina para onde vai o barco, mas sim é o ajuste das tuas velas. O vento pode estar jogando para qualquer lado. A crise, a economia, a situação que o país está vivendo, o trabalho, enfim, como você esteja. Não é isso que determina, mas é o teu ajuste das velas que vai fazer com que você avance ou que você retroceda. Pedro, Oi, Leandro. vou só acrescentar aqui, não é o caso, não sei se é o caso dela e nem do outro amigo que falou, da Ana, e nem do outro que falou, mas primeiramente a gente tem que ver como é que está dentro de casa, da família da gente, as pessoas que estão à nossa volta dentro de casa. Um exemplo por mim mesmo, porque não adianta a gente querer partir sozinho. Enquanto a gente estiver tentando partir sozinho, sem apoio da família, ou sempre, querendo ou não, a gente tem que ter uma pessoa para apoiar a gente. A gente não consegue levantar nada sozinho. A gente não consegue. Eu falo, por exemplo, por mim mesmo. Enquanto você não estiver bem com você e dentro da sua família, para fora, nada vai ter propósito depois. Porque igual o caso da Ana, eu acho que ela já tem um propósito, sim, porque ela já está quase conseguindo aposentar, então ela é focada. Entendeu? Agora tem que ver o que está travando e ela colocar aí o conhecimento dela em prática. Entendeu? Que comigo foi assim. Quando eu comecei... Mas eu sou sozinha assim, viu? Então, isso eu falo por mim, que isso aí é uma dificuldade muito grande quando a gente está só. Porque a gente não tem uma mente para ajudar. Então, primeiramente, tenta uma parceria que tenha, descobrir junto com você. Um exemplo que comigo mesmo é assim também. Porque eu também, quando eu comecei, eu fui saindo do emprego, sem dinheiro, sem nada, entrei de aviãozinho no MDM, falei, vou comprar que eu vou conseguir meu propósito, eu vou ficar rico, vou conseguir meu 1 milhão. E eu vejo que não é isso. Eu estou conseguindo muito mais fazer hoje do que eu fiz 35 anos da minha vida. Coisas que eu não sabia de nada, eu nem pensei que eu ia aprender, estou aprendendo aqui, junto com o Pedro. E está fazendo muito mais sentido para mim hoje do que quando eu fiz sozinho, porque eu tenho tudo anotado, mas para mim também era uma coisa que era a mesma coisa de não ter nada. Hoje sim, hoje eu já tenho ideia, já estou querendo copiar o Pedro e fazer uma outra turma com pessoas que não sabem nada, igual eu não sabia. Estou com um propósito, já estou começando uma do meu jeito, mas aí a gente vai fazendo, porque eu encontrei pessoas que queiram fazer junto comigo. E assim eu vou dando sentido para mim. Entendeu? É só para acrescentar isso. Maravilha. E às vezes as pessoas sozinhas não conseguem levantar nem um tijolo, pôr um tijolo em pé.
Eu vou usar as palavras do Pablo, né? Se uma pessoa se levantar na família, todas as outras se levantam. Isso. Que se Então, não tiver resultado, como é que as pessoas vão acreditar na gente? o primeiro passo, a primeira pessoa que precisa acreditar na mudança, quem é? Nós, a gente mesmo. Então, eu vou usar aqui e vou dar uma cutucada no Regis ali, no sentido de que eu ouvi e aí acabou, porque fez a conexão em relação a isso, e com certeza, como eu te disse, Regis, leve muito amor nas minhas palavras do que eu vou dizer aqui. Mas tem aquele cara que fez aquele negócio lá que contratava as pessoas esqueci o nome dele, passava lá É o Pedro Stivali? não, Hum? era no canal 7 que passava, o aprendiz lá, Roberto Justus. Roberto Justus. O Roberto Justus, ele tem uma filosofia. Uma vez perguntaram para ele, como eu disse, né, leve muito amor nas palavras, só para você entender qual que é a linha de pensamento em relação a dele. Ele falou assim, por que você não faz negócios com pessoas que tenham sobrepeso? Ele falou, é muito simples que eu não faço. Porque se a pessoa não consegue cuidar do seu próprio corpo, como ela vai cuidar das minhas empresas? Eu estou só replicando as palavras dela. Entende? Então, o que acontece? Se a gente parar para analisar, faz muito sentido. Não só no contexto da questão do sobrepeso, mas para as outras coisas na vida também. Todo sentido. Como é que eu vou contratar alguém, me juntar com alguém, se ela não está alinhado com o mesmo propósito que eu? Se ela tem algo que ela possa cuidar, um exemplo, uma pessoa que você vai fazer um negócio, e aí você chega lá, você olha assim, cara, o cara não cuida do carro, o carro do cara é tudo cheio de lixo, não limpa, não lava o carro, está todo batido, todo desleixado. O que você pode tirar como visão disso? Você entende? Então, quer dizer, não é só sobre a questão do sobrepeso, né? Eu quis trazer aqui porque foi uma situação que a gente já comentou aqui. Até porque isso pode ter diversas causas, né? Exatamente, mas a intenção é como que às vezes a gente descuida de algumas outras coisas, que é olhar para nós. O primeiro passo que eu preciso olhar é para dentro. Como eu estou fisicamente, emocionalmente. Não significa que eu ter também, como a gente já falou, um peso maior, que eu não esteja bem. Eu me sinto bem no formato que eu estou. E está tudo bem, não tem nada com relação a isso. É só um posicionamento que ele tem em relação àquilo. Né? Então, eu posso estar mais gordinho, mas eu estou saudável. Eu tenho as minhas condições, eu faço o que precisa ser feito e ponto, acabou. Né? Então, só são percepções e leituras que cada um faz. Mas Verdade. Eu quero ver o Regis lá, que daí ele abriu o vídeo lá, inclusive para comentar algo. É verdade, eu concordo aí com tudo o que você falou, né? Às vezes o deixar de se cuidar, depressão, são N fatores aí psicológicos e tal, né? E é uma visão geral, tá? Que o pessoal chama até de preconceito. O obeso tem essa questão, né? Já me deparei com isso já. Mas eu não ligo não. Eu sempre passo por cima. Mas uma coisa que o Leandro falou de não fazer sozinho, eu comecei academia. Se não tivesse pessoas que iam à academia e começassem a me incentivar, eu não ia.
tipo, ficava com preguiça, até o ponto que foi assim, não preciso mais desse acompanhamento. Eu saía de serviço 11 horas, 10 horas, chegava em casa, trocava de roupa, pegava o carro, ia para academia, saía da academia 2 horas, 3 horas da manhã. Então, não importava mais o horário ou a companhia, simplesmente eu ia, né? E acho que vou pôr como desleixo, mas essa falta de cuidado, né, esse desleixo, que nem você falou, com o carro e tal, ou com você mesmo, é complicado. Não tinha ligado uma coisa a outra. Né? Eu mesmo, assim, eu me preocupo mais em fazer o meu serviço bem feito, analisar todas as questões do serviço, do que a mim. Então, às vezes eu me preocupo mais com o serviço do que com a minha vida. Então, assim, eu brigo, eu discuto, mas quando a pessoa aponta o meu serviço que tá mal feito, eu tenho mais... eu crio mais defesa do quando a pessoa fala assim, não, você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua saúde. Aí eu relevo, dou risada, mas a questão do serviço me pega muito. Aí, escutando isso que todo mundo tá falando, eu falei assim, não, eu tô errado. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que me preocupar comigo. O serviço, você faz bem feito, mas se não der certo, você vai lá e refaz. Mas a sua vida não tem como refazer, né? Sua saúde não tem como refazer. Sem Né? dúvida. Então eu tenho que mudar um pouco essa visão. Legal. Faz o seguinte, me chama depois no Zap lá, eu vou te mandar uma seleção de áudios, são acho que 11 ou 12 áudios, de um cara chamado Zig Ziglar. Tá. Ele Cara era, foda. ele era bastante obeso, e em um dos áudios dele, inclusive hoje na caminhada pela manhã, a hora que eu saí para caminhar, ele estava contando que ele chegou numa loja de roupa e pediu lá uns números de roupa lá, o cara foi lá e trouxe, e ele perguntou, mas para quem que é essa roupa? Ele falou, para mim. Aí o cara olhou e falou assim, mas como que é, tipo assim, né, irônico? Vamos dizer que fosse o Regis lá, né, que tivesse lá, pelo sobrepeso que tem. Aí ele olhou e falou assim, cara, mas você não é cabível, você usa, por exemplo, sei lá, 48, você está comprando 40. Mas por quê? Porque ele tinha uma meta a médio prazo. Então ele comprou aquilo porque ele sabia que daqui a tanto tempo ele estaria entrando naquelas roupas. E aquelas roupas era a motivação dele. E ainda tem, eu não lembro qual que é o nome da marca da cueca, mas tinha um cara todo esbelto lá de cueca acho que no banheiro dele, na porta do guarda-roupa, algo assim, que ele tinha como motivação. Então aquilo para ele, e aí tem uma outra passagem que ele conta também, mas aí depois eu te mando o áudio lá, você vai curtir. Primeiro porque tem vários insights, várias pegadas, e você vai ver que muita coisa do que o Pablo fala está nesse material também. Mas ele fala assim que a esposa dele, quando ele falou que ia começar a caminhar, foi lá e comprou tênis, comprou roupa, comprou um monte de coisa. E aí ela ainda brincou com ele. Ele falou, se eu vou ter um esposo, né, obeso, caminhando, correndo aí pela rua, no mínimo tem que andar pelo menos arrumado. Né? Brincando com ele. Mas é bem, bem interessante porque ele fala muito sobre a questão da autoimagem, de várias coisas que a gente está conversando dentro dessa contextualização aí. Eu acredito que vai te ajudar bastante, né? Acredito eu, pelo que você demonstra aí, nessa decisão de mudar, né, alguns hábitos alimentares e nesse posicionamento. Não que isso te incomode, mas que você vê que com isso você vai evoluir como pessoa. Tá e bom, é isso obrigado. que importa. Valeu. Obrigadão. Não é verdade? Opa. Show de bola. O que mais aqui, gente? Eu queria agregar uma coisa que o Leandro falou e também um pouco do que o Regis falou. Primeiro, com relação só de trás para frente, Regis, que você falou com relação a gente falou sobre o carro e tudo,
é uma questão muito mais de postura, né? Parte do princípio seguinte, dê o seu melhor o tempo todo. Ou seja a sua melhor versão em tudo que você faz. Você está caminhando, se dê ao máximo para aquela caminhada. Isso volta também muito no poder do agora. Você está trabalhando, dê o seu melhor enquanto você está trabalhando. E quais são os vários papéis que você tem? Né? Então, o papel de pai, papel de filho, papel de marido, papel de funcionário, papel de dono, papel de chefe, papel de cidadão. Nós temos diversos papéis. E se você procurar sempre dar 100% de você nas atividades que você estiver fazendo, não tem erro. Porque você está dando o seu melhor. E essa postura, essa atitude, ela reflete por quê? Porque as pessoas estão olhando para tudo. Elas sempre estão olhando o além, né? Então, independente de julgamento ou não, né, da gente trabalhar com que a gente sabe que é normal, é do ser humano julgar, e a gente procura sempre não julgar, mas quando você te joga no bolo, você é comparado. Então, e não é comparado pelo físico, é comparado pela sua atitude. Porque você pode muito bem ter um físico e agora a sua atitude mudou e você vai rapidamente conquistando. E a pessoa você vai encantar as pessoas pela sua atitude. Então, e quanto mais coerente você é, mais resultado você vai ter em todas as áreas da sua vida. E aí, conectando um pouquinho do que você falou e que o Leandro falou, Leandro, me preocupa um pouco uma frase que você falou assim, que se a nossa família... Porque tem dois contextos que pelo menos que o Pablo falou que a gente ouviu em outro, né? Que primeiro você está bem, seu núcleo familiar é o núcleo mais importante, sem sombra de dúvida. Eu não quero usar a preposição, porém, entretanto, todavia. O que eu quero dizer se tem que se pensar, não necessariamente que a sua família, esposa, cônjuge, esteja tem que estar alinhado, você tem que estar alinhado no objetivo, mas não necessariamente você precisa do apoio. Quando eu digo precisa, por quê? Muitas das coisas, a maioria das pessoas, é normal. A gente está em padrões. A gente segue ciclos e padrões. E se você convive muito tempo com o mesmo núcleo, você está seguindo um ciclo e você está seguindo um padrão. E fatalmente as pessoas que estão muito próximas de você estão no mesmo padrão que você. Patamar salarial, patamar de vida, patamar de conquistas, né? Como diz o Jim Rohn, nós somos a média das 5 pessoas. O próprio Pablo também citou isso vem do Jim Rohn e vem de outros. O que eu quero dizer com isso? E o Pedro falou sabiamente. Você precisa, se você tem que acreditar no que você vai fazer quando é para uma transformação, muitas das vezes é algo que você não vai ter o apoio. Porque quando você está com uma visão, quando você quer fazer algo e realmente quer transformar a sua vida, e quando eu digo a sua vida, sua família, às vezes você tem que ser aquele general, aquele guerreiro que vai falar assim, bate no peito e fala assim, eu assumo as minhas atitudes. Tem que ser ético, legal e moral que você vai fazer, tem que ser alinhado com seus princípios e valores, mas não necessariamente você precisa do apoio. Você precisa ter muita coragem e acreditar em você. Eu te digo isso porque isso eu tenho visto repetidamente. E as pessoas decidem não sair do ciclo porque falam, eu não recebo o apoio da minha esposa, não recebo o apoio do meu marido, ele não deixa eu fazer, se ele deixasse eu fazer. Isso, meu amigo, é só desculpa. Mas não é desculpa ruim, é só porque talvez falta do entendimento da gente precisar de apoio. Então, Charles, eu com certeza você falou certinho. Eu quis dizer apoio, mas apoio assim, é deixar claro para a pessoa que está do seu lado o que você quer, a certeza que você está pronta para fazer aquilo. Você completou certinho, você está pronto para fazer o que seu coração está mandando, o seu propósito de vida, deixar claro isso para a família ou para a pessoa que está próxima. Você completou certo o que eu queria dizer.
Legal. O que precisa é uma coisa assim, se tiver um parceiro, se tiver alguma coisa, é respeitar. Exato. Jamais perder o respeito sobre aquilo. Mas se você tem uma visão, se você tem algo para ser feito, você vai lá e faz. Eu dou por mim, né, em cima do que o Charles falou, no empreendimento ao qual eu desenvolvo hoje, sou uma das lideranças aqui a nível de Brasil, foi em cima de algo que eu acreditava, da visão que eu tinha, em relação ao que a minha esposa enxergava. Então, se eu não fosse persistente, se eu não fosse, vou colocar aqui, não sei se seria a palavra correta, teimoso naquilo que eu acreditava, não teria o resultado que nós temos hoje dentro do empreendimento. Então, mesmo ela não acreditando, eu tomei peito e fui lá e fiz a coisa acontecer. Quando os resultados, e aí entra aquela velha máxima que resultado cura, quando os resultados apareceram, opa, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, show de bola, pode continuar, vai lá e faz. Aí houve um incentivo maior, mas inicialmente não tinha o apoio. Então, se eu fosse colocar um posicionamento da justificativa de não ter o apoio, não teríamos o resultado que nós temos hoje. Então, volto a destacar, quando você acredita, a primeira pessoa que você precisa acreditar, ter fé e usar de todas as artimanhas é em você. Quando você aposta em você, quando você tem uma visão clara, quando você está alinhado com o teu propósito, quando você sabe que aquilo ali é algo ecologicamente para as pessoas que estão ao teu redor. É claro que vão sofrer algumas pequenas penalidades, às vezes um tempo mais longe, um afastamento, algo nesse sentido, mas que isso lá no final vai proporcionar algo muito maior. Então, quando você tem essa clareza, e aí em cima do que já foi falado para a Ana Lúcia, é fato que você vai e faz a coisa acontecer, entendeu? Mas por quê? Você tem isso muito definido e que você sabe que aquilo ali realmente é algo impactante. Ponto. Aí ninguém muda. Ninguém consegue te tirar aquilo. Você está focado. Você está com aquele objetivo. Você está obstinado, né, a atingir aquele objetivo. Legal? Bom, gente. Pedro. Pode falar, Eduardo. Opa, só para complementar um pouco aí do que foi falado, referente à visão, você falou aí do Roberto Justus e tal, eu já tive algumas conversas referentes a esses assuntos anteriormente, né, e confesso que não entrava na minha cabeça, e de uns anos para cá, eu fui me abrindo mais para isso, não que eu concorde 100% ou discorde, mas eu venho mais aberto para isso, e na época, conversando com uma pessoa, justamente sobre uma pessoa obesa ser um bom sócio, ser um bom funcionário, ser um bom parceiro de negócios, a pessoa que estava do outro lado me falou que, normalmente, grandes empresários, multibilionários, preferem não fechar com pessoas assim, né, por N fatores, e a justificativa que ele me deu foi que o jeito que a pessoa faz uma coisa, geralmente ela faz todas as coisas. Então, se ela não tiver esse cuidado e essa mordomia com ela mesma, a grande chance é que ela não tenha um comprometimento maior com outras coisas também. E aquilo veio como meio que uma porrada na minha cara, né? Vamos colocar assim, por também ser gorda, acima do peso na época, eu era até mais. E agora, com todo esse conhecimento que eu venho adquirindo, com esses estudos, esses cursos, e aqui no grupo e tudo mais que a gente vem discutindo, eu vejo que isso aponta muito para um princípio da mordomia, né? Então, é até justificável dessas pessoas realmente não se envolverem tanto com essas pessoas nesse nível, né? Não quer dizer que nas empresas dele não trabalhe. Acredito que para funcionário pode ser que ele não leve isso em consideração, mas talvez para grandes negócios e para parcerias, para a sociedade, para a pessoa que ele sabe que vai ter que dar um pouco a mais,
que vai ter que ter aquela garra, que vai ter que ter aquele diferencial. Talvez ele use esse princípio como um fator de seleção. E esses dias também, alguns meses atrás, em uma entrevista para um podcast, Flávio Augusto, ele estava, acho que uns quase 20 quilos acima do peso que ele está hoje. Ele foi questionado, né? Pô, por que você tá gordo? Aí ele, não, porque o que você tem com isso, né? Tipo, ele se desviou e tal. E o cara falou, não, porque suas empresas, você pode colocar diretores, CEO para tocar, a limpeza da sua casa você pode terceirizar, mas o seu corpo você não pode fazer isso. Então, o que você pode fazer, você não está fazendo. Aí, meio que ficou aquele climão, né, no podcast, na entrevista e tal. E não sei se foi a partir dali, ou ele já tinha um plano, mas a partir dali ele buscou realmente se cuidar, nutricionista, e tanto como eu falei, hoje ele está quase 20 quilos aí a menos, e com certeza mais saudável e tudo mais. E é aquela coisa, aponta de novo com o princípio, né? Tanto do autogoverno, né, de você fazer suas decisões, quanto da mordomia, que é você ter o cuidado. E é interessante como esses grandes players, principalmente de negócio, olham também para esses lados, né? De como é levado a sério, né? Esses princípios, esses cuidados. Hoje mesmo de manhã, na live da 459, o Pablo deu um exemplo de uma sociedade que ele ia fazer com outro cara lá, não vou saber direito agora. Mas que ele conversando, e ele explicou, né? Primeiro tem a fase do namoro, aquelas analogias que ele fala, depois quando a sociedade for de fato se firmar, o casamento e tudo mais. E por que tem um namoro? Tem um namoro para conhecer se esse cara é realmente quem você pensa. E é justamente, tipo uma fase de teste. E ele viu as empresas do cara, foi conhecer tudo mais. E ele falou pro cara, olha, você é nota 10, eu vejo que você é um cara que anda por princípios, só que aquele seu sócio lá, eu vejo que ele faz tudo errado. Ele não segue aqui esses princípios, ele é profano, tudo mais. E aí, o Pablo colocou o cara em xeque. Falou, se você quiser continuar com ele, eu não vou fazer parte disso, você toca a sua vida para lá e tudo mais. Se você quiser fazer parte comigo, você vai ter que largar a sociedade com ele. Aí o cara foi bem imediatista, assim, bem raso, falou, não, com ele eu saio, eu largo fora lá, não tenho problema nenhum com isso não, eu saio da sociedade e eu venho pra cá. Aí o Pablo falou, você não é um com ele, não? Você não tem unidade com ele? Você não tá junto com ele? Aí ele falou, não. Aí ele falou, então por que você é sócio dele? Então, assim, o cara acabou de quebrar outro princípio, não tinha quebrado nenhum, mas esse desapego, essa coisa de qualquer jeito, o Paulo já viu que tem alguma coisa errada. Então, assim, é como o Charles trouxe aí muito bem, toda a fala dele, ele colocou, no contexto geral, você sempre vai ser avaliado por tudo que você está entregando. Não é só performar 100% em uma coisa. O meu serviço é só nota 10. Aí tem os exemplos que vocês colocaram. O meu carro é um lixo, minha casa é uma bosta, não troco uma lâmpada, mas o meu serviço aqui, ó, as planilhas, os relatórios, os e-mails, está tudo 10. Isso aqui ninguém pode falar nada. Não é assim que a vida funciona. Você não é o Pedro profissional e o Pedro marido, ou o Pedro marido e o Pedro pai. Você é o Pedro. E tudo que acompanha você é o Pedro. E assim como todos nós, né? E eu venho refletindo sobre isso há algum tempo, como eu falei, e cada vez mais está fazendo sentido, sim. Essa fala aí que você trouxe do Roberto e essas questões de avaliar todos os princípios que o Pablo traz, acho que aponta para o crescimento, aponta para o progresso das pessoas, para a prosperidade, para ser mais, não para se acomodar com aquilo e entregar uma coisa boa de 10 que você está entregando errado, entendeu? Sem dúvida. Eu vejo assim, em cima das palavras do que o Leandro trouxe, no sentido de que precisa de, e aí eu vou só ajustar a palavra ali, né, em cima do que ele colocou, mas patrocinadores, e esses patrocinadores são realmente essas pessoas, como o Regis colocou, que precisam te incentivar, e como você trouxe, Eduardo. Mas o amigo não é aquele cara que toda hora bate a tapa nas tuas costas. Cara, tá legal, toma mais uma cerveja aí, come mais um hambúrguer, faz mais alguma coisa aí. Cara, tá ótimo. Cara, se eles não gostam de você, foda-se eles.
O amigo não é esse cara que toda hora tá batendo, dando tapinha nas tuas costas. O amigo fala assim, cara, você tá indo pro buraco, você tá errado. E é exatamente esse momento, como você trouxe aí, Eduardo, que é o cara que te dá a consciência. Opa, peraí, é dolorido? Claro que é. É como se estivesse colocando o dedo na ferida, dando uma cutucada, ainda dando uma torcida ainda. Mas o amigo é esse cara que te chama para a consciência. Cara, olha para o caminho que você está indo. Não significa que ele quer o teu mal. Significa que ele está te trazendo para um estado de consciência. E aí entra exatamente no que o Pablo trouxe em cima das 5 coisas ali, que é a questão da escolha. Uma vez que você viu, não tem como você desver. Então, é exatamente isso que o Eduardo trouxe. Cara, já faz um tempo, tô digerindo isso, tô demorando para fazer esse processo, mas eu tomei consciência disso. Então, agora, toda vez que eu vou para a geladeira, aí falando na questão de quem é mais gordinho, quando eu vou para a geladeira e eu pego alguma coisa para comer, eu tenho uma escolha. Cara, isso daqui eu preciso realmente comer? Há necessidade? Se eu vou comer 3, eu não posso comer só um, já não vai me fazer suficiente? Então, daí vou pegar de novo a fala do Zig Ziglar, é muito simples, eu não escolho ser gordo, na realidade eu não faço as coisas, eu escolho ser gordo, porque eu como mais do que eu preciso. Ponto. De uma forma bem pontual ele coloca isso, né? Quando eu decido comer menos em relação à quantidade de calorias, queimar mais calorias em relação à quantidade que eu como, é fato que eu vou começar a perder peso, porque a quantidade de calorias que eu estou ingerindo, ela é menor daquilo que eu queimo, então vai começar a acontecer a queima do peso. Quando eu como mais calorias do que minha necessidade, o que vai começar? Vai começar a estocar. E a obesidade já vem lá tendenciosa já de um passado, né? Pela escassez de alimentação, se a gente for entrar nos méritos, tudo isso. Então, são decisões, são escolhas que a gente tem. Mas um amigo é aquele cara que te traz para a consciência, que te dá um tapinha de vez em quando, assim, e fala, cara, olha, tá aí, a decisão é tua. Só que se você continuar do jeito que você tá, não tem problema nenhum, a amizade continua sendo do mesmo jeito. Mas eu tô falando isso pro teu bem. E aí você decide para qual caminho você vai tomar. Ponto. Simples assim. Então, eu entendo pelo menos nesse formato. Não sei como que vocês pensam aí, e para a gente poder ir encerrando também já na noite de hoje, porque já é 11h20 já. Ó, tem eu preciso dar uma palhinha aqui. Só para fechar, assim, quem quiser falar, claro, mas eu só consigo pensar em andar para frente, né? O que a gente faz com isso tudo? Então, assim, se você quer saber como é que enriquece, gasta menos que você ganha, investe o que sobra, para que você faça, para que você vai acumular riqueza ao longo do tempo. Ponto. Por que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso? Porque 97% das nossas decisões são tomadas pelo nosso subconsciente. Então, a mesma matemática para que a gente consiga emagrecer. Então, a gente tem que começar a entender como que o nosso cérebro funciona e como que a gente pode virar essas chaves. Então, eu vou perguntar para vocês e se fizer sentido para vocês. Foi Eduardo, né, Eduardo, que você falou. Uma coisa que você faz é como você faz todas as outras, legal? Isso é fato, isso é verdade. Como que você utiliza isso para você hackear o seu cérebro? Vamos lá. Por isso, o início é muito importante. Meta, objetivo. Sem meta e objetivo, vocês não vão sair do lugar. Mas uma vez que você tem uma meta e um objetivo, eu faço isso, eu gosto de fazer isso em dinâmicas. Em dinâmicas pessoais, quando a gente faz, mas eu quero trazer isso para a consciência de vocês. Pensem em diversas atitudes. Quando você vai numa festa,
Comportamento, vou falar de comportamento. Quando você vai numa festa, você é aquela pessoa que engaja as outras, ou você é aquela pessoa que fica quieta esperando alguém chamar você? Você é aquela pessoa que agrega pessoas, ou você é aquela pessoa que afasta as pessoas? Você, quando alguém promove uma brincadeira, você é a primeira pessoa que fala assim, porra, eu tô dentro. Ou você é aquela pessoa que fica de fora e fica assim esperando só para ver quem vai ser o primeiro. E aí, se ninguém for, você vai depois que a massa vai. Ah, se todo mundo ir, então eu vou. Começa a prestar atenção nesses pequenos comportamentos. Você vai ver que isso vai te levar para suas metas. O que te afasta das suas metas? Você é aquela pessoa que quando tem um sonho, você engaja, você corre atrás, você toma essas atitudes de ir à frente, de quando na sua família, quando todo mundo fala não, você é o cara que fala sim. Então, como que a gente hackeia o cérebro entendendo isso? Você, para outras coisas que não tem nada a ver com o seu objetivo, você começa a tomar o mesmo tipo de atitude. E você começa a mudar o seu cérebro para que ele responda da forma como você quer. Então, eu não sei, cada um tem a sua situação, cada um tem as suas, mas vale a pena ver todos os seus passos que vocês fazem no dia a dia e só vai conseguir encontrar isso quando vocês tiverem a sua meta. Porque se você tem uma meta, significa que você ainda vai alcançar. E se você não alcançou, é porque ainda tem um caminho. E aí, quando você começa a olhar no seu dia a dia, nos eventos passados, você vai identificar esses lugares. E aí você começa o quê? Mudar onde você consegue. No caso da atitude, pequenas coisinhas. Poxa, agora eu não cuidava do meu quarto. Agora eu vou cuidar do meu quarto. Agora eu vou deixar meu quarto impecável. Porque eu nunca cuidei do meu quarto. Legal. Essa pequena atitude vai começar a mudar o seu cérebro para pequenas coisas que você nunca fez. E aí você vai ver que quando você chega lá no seu objetivo, quando você chega no seu desafio, o seu cérebro já está treinado a reagir dessa forma. Fez sentido? E aí a importância do network, de você estar conectado em pessoas que vão estar te trazendo sempre para esse propósito, tá sempre te lembrando, sempre te colocando no trilho aí, vamos dizer assim, né? Você acha que ia comentar alguma coisa, Eduardo? Você tinha aberto o áudio? Eu ia falar que sim. Faz sentido, sim, com certeza. Legal, gente. Vamos ficar nas 2 aulas de hoje. Eu acho que foi bem válido, né? Acho que foram coisas... A gente usou o tema que estava ali, né? Discutiu algumas coisas a mais aí, mas eu acho que foi bem relevante, acho que bem interessante. Eu acredito que, como a Ana Lúcia trouxe ali, né? Que foi bom demais, né? Acho que para todo mundo que está na sala aí, foram vários ensinamentos aí, né? A gente acabou usando uma situação pontual, mas serve para diversas áreas aí, sem sombra de dúvida. Foi muito bom, top demais hoje. Que bom. Também gostei bastante. Show, Regis. Vamos abrir os vídeos aí então, quem puder, para a gente poder tirar uma foto. Já tirei a foto. Aí, ó. Mas se alguém tirar uma, agora, se alguém abrir mais o vídeo, a gente tira mais uma daí. Não deixa nem passar perfume. Viu só? Olha lá, a Elisa Joacir Opa, apareceu. peraí, Elisa abriu agora, pô. Já tirei umas 5 fotos já. Olha lá, a Lídia tá quietinha hoje. Mas deu boa noite para nós lá. Maravilha, gente. Obrigado pela presença de vocês. Foi fantástico. E amanhã a gente continua aí. Ok. Excelente noite, galera. Igualmente. Aproveitem bastante aí. Descansem. Amanhã é sábado. Dá para aproveitar bastante a família. Mas também dá para fazer muita coisa. Sim. Excepcional noite para todos. Igualmente. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.